Mas bora começar com o Cruzeiro, porque o Cruzeiro joga contra o Bragantino no sabadão, 6h30, lá em Bragança Paulista, com transmissão do Premier. Os dois times já se encontraram neste ano e o Cruzeiro está esperando mais um jogo difícil na temporada. Vitória na Série A. Gol! Vitória na Copa do Brasil. O rei de Copas não é por acaso. Até quando perdeu jogos contra Náutico e Corinthians, o novo comandante viu coisas positivas. Eu não sinto que fomos, nestes 4 jogos oficiais, não fomos inferior a nenhuma equipa. Pelo contrário, fomos melhores nos 4 jogos. O início é animador e o adversário de amanhã também já foi derrotado pelo Cruzeiro de Pipa. Mas se o momento é de confiança, é também de pés no chão. O trabalho também ele é um processo, né? Ele demora um tempo para dar resultado. Já está dando agora, mas ainda tem um tempo, leva um processo para tudo isso daí. Por um lado, já deu para perceber que o recado de Pepa ao elenco é claro. O Cruzeiro não vai temer nenhum rival. A questão de fazê-los acreditar que tudo é possível, fazê-los acreditar que não interessa a folha salarial ou a qualidade técnica do adversário, não interessa nada disso. Nós temos que olhar mais para nós. Por outro lado, há de se entender que não vai existir jogo fácil, nem umzinho sequer. O próprio Bragantino, derrotado naquele amistoso, tem tudo para dificultar ainda mais amanhã. O que aconteceu nesse primeiro amistoso é passado, sabemos da qualidade do Red Bull, sabemos das individualidades, sabemos da forma como jogam, são todas as equipas muito difíceis. Reforçado por Eduardo Sacha, por exemplo, o Bragantino ainda não perdeu na Série A. Tem um projeto sólido, com investimento e disputa a primeira divisão pela 4ª vez consecutiva. E a sequência do Cruzeiro? Bom, depois tem Santos, Fluminense, clássico contra o América. Série A é isso aí, pedreira atrás de pedreira. Como o Cruzeiro vai se sair, o tempo dirá. Mas o time parece pronto para encarar. Com humildade, trabalhando, jogo a jogo a gente vai conquistando. Com a nossa torcida, com o elenco que a gente tem, a família que a gente criou aqui, esse elenco, tenho certeza que a gente vai dar trabalho. Ontem rolou um clássico nas oitavas de final da Copa do Brasil Sub-17. Atlético e Cruzeiro e a molecada do Cabulosinho levou a melhor. Vamos ver os gols aí, ó, pode rodar. O Atlético abriu o placar com o Cauê, fazendo 1-0, quase sem ângulo. Só que depois só deu o Juan Índio. Primeiro, batendo cruzado. Juan Índio fez o segundo dele em uma bela jogada, batendo na saída do goleiro. E depois, Juan Índio com o hat-trick, fazendo o terceiro dele na partida, placar final 3-1. A volta é na próxima quinta-feira. E chega mais que o nosso Globo Esporte já está de volta e amanhã tem Bragantino e Cruzeiro lá em Bragança Paulista. Eu vou acionar a Lud agora, que está no Mineirão, e eu explico por quê. Porque existe uma expectativa de que hoje finalmente seja definido um acordo entre o Cruzeiro e o Mineirão. A Maria Cláudia Bonucci estava no sol e agora a Lud está na chuva. Que loucura! Esse tempo tá uma doideira, né? Ainda bem que sou uma mulher preparada, Marcelo. Boa tarde pra você, boa tarde a todos que estão com a gente. Pois é, o Cruzeiro tem uma reunião marcada com o Mineirão agora no início da tarde, deve estar começando já, e o objetivo dos dois lados é entrar num acordo ainda hoje. O Ronaldo chegou a falar sobre isso essa semana, disse que hoje seria o limite para que esse consenso acontecesse. Caso os dois lados entrem num acordo, o Cruzeiro já jogaria aqui no Mineirão no dia 10 de maio contra o Fluminense pelo Brasileirão. Ô Ludi, papo agora é Henrique Dourado. O que tá rolando? Porque ele já chegou, mas não pode ir em campo. Pois é, a intenção já era ter usado o Dourado no jogo contra o Náutico. Ele foi relacionado, mas acabou sendo preservado pelo clube, porque o Dourado foi punido pela Associação Chinesa de Futebol em agosto do ano passado por ter trombado propositalmente com um árbitro. Essa punição seria 1 ano sem jogar. Só que em janeiro ele foi liberado pela FIFA para jogar. Mas o que acontece? Essa associação chinesa entrou com recurso pedindo para que ele fosse punido independentemente do país em que estivesse jogando. Agora o Cruzeiro está esperando uma resposta da FIFA para entender um pouco mais sobre esse caso, mas o clima é de otimismo, o Cruzeiro acredita sim que o Dourado deva já jogar. Marcelo.
Cruzeiro precavido como a Lud, que já tinha capa de chuva. Muito obrigado, viu, Lud? Bora de Copa do Brasil agora, porque estão definidos todos classificados para as oitavas de final. Dos 16 times, 15 são da Série A. Só o Sport que é da Série B. Vamos lá então falar do Cruzeiro com informações, já projetando, claro, o jogo de amanhã e ainda com informações de bastidores. Realmente, mais um jogo importante nessa caminhada do Cruzeiro, apenas a terceira partida, mas aquilo que o Pepa vem dizendo para os seus comandados e para a própria torcida. Todo jogo é uma decisão, campeonato de pontos corridos. Quanto mais pontos você puder fazer logo agora, nessa rodada iniciais, melhor para trabalhar, uma sequência, ter uma tranquilidade de trabalho para o treinador que ainda está apenas começando a sua caminhada na Toca da Raposa. Hoje cedo teve treinamento na Toca, ele fechando as últimas questões. A definição na zaga já está feita, Neres deve ser realmente o titular, no lugar do Lucas Oliveira, que cumprirá a suspensão, e no banco de reservas vai o Reinaldo. Reinaldo já está recuperado da lesão muscular que teve na coxa esquerda, vinha treinando normalmente, por opção do treinador, não vinha sendo relacionado. Mas agora que não tem o Lucas Oliveira, Neres sai do banco, vai para o time titular, Oliveira fica como opção. No meio-campo é que está o grande mistério, nós só vamos saber amanhã, na hora da divulgação da escalação. Existe sim a possibilidade de alteração nos volantes. Richard é considerado titular nesse momento, foi muito elogiado pelo treinador pelas últimas exibições, tanto no jogo contra o Corinthians, no jogo contra o Grêmio. Então é um jogador que vem crescendo de produção e deve ser o titular. A questão é, Ramiro permanece ou dará lugar a Felipe Machado? No segundo tempo da última partida, o Felipe Machado entrou e deu mais dinamismo à equipe. A equipe cresceu de produção com o Felipe Machado em campo. A outra questão é se Nicão será mantido. Penso que apesar de Rafael Bilu ter entrado bem nas últimas partidas, ele ainda vai insistir um pouco mais com o Nicão, que é um jogador que tem sim qualidade, mas tem se demonstrado um pouco abaixo, talvez até nessa dinâmica, na explosão, no dinamismo que pede o treinador, na entrega, ele tem mostrado um pouco abaixo, mas acredito que ele ainda vai manter a opção com o Nicão. De toda forma, é um treinador que já conhece um pouco o seu adversário, mas aquele Bragantino que o Cruzeiro enfrentou, por incrível que pareça, já tem mudanças. Uma delas, por exemplo, é bem conhecida aqui de nós mineiros. Eduardo Sacha saiu do Atlético, está no Bragantino e tem feito um início muito bom. Ele não jogou aquela partida amistosa contra o Bragantino que o Cruzeiro fez, logo na estreia do Pepa sob o comando celeste. Então, Bruninho, um jogador que naquele jogo entrou apenas no segundo tempo, hoje é titular do Bragantino. Então, existem mudanças em ambas as equipes. O que aconteceu naquele amistoso, o torcedor do Cruzeiro tem que deixar de lado momentaneamente, porque agora vai ser uma outra realidade. É verdade, o Bragantino ele deu uma derrapada, foi na Copa do Brasil, né? Foi eliminado pelo Ipiranga, mas praticamente só, né? No Campeonato Brasileiro teve um bom início, empate, uma vitória, vai bem também na Copa Sul-Americana e é um time que é sempre muito complicado enfrentar, especialmente fora de casa. Outros momentos, né? Daquele amistoso mesmo que viveram Bragantino e Cruzeiro, nesse instante é um Cruzeiro já mais adaptado ao seu treinador e você fala sobre essas opções e aí até na defesa, por exemplo, sai o Neres do banco que vai ser titular. A gente pensa muito isso, porque não é muito de improvisar o Pepa, mas em alguns momentos o Cruzeiro utilizou até Matheus Jussa, né, como zagueiro. Acho que o Jussa foi utilizado no Cruzeiro mais como zagueiro do que como volante até agora. E no meio de campo, acho que no meio de campo e no ataque pode pesar muito a condição física também. O Cruzeiro fez um jogo no sábado às 9 da noite contra o Grêmio, depois às 7 horas da noite contra o Náutico na terça-feira, e 2 jogos em que os jogadores se entregaram demais. Foi uma questão muito física que pesou. E após o jogo contra o Náutico, eu vi os jogadores assim, bem no limite. O Bruno Rodrigues, se o jogo não terminasse naquele instante, acho que ele ia pedir para sair, porque ele já estava quase que caindo em campo. O Luciano Castan também saiu com uma situação física muito no limite. O próprio Richard, que foi poupado no primeiro tempo, mas entrou no segundo tempo e também com a entrega muito grande. Acho que com esse estilo de jogo do Cruzeiro, com esta sequência de jogos também, com os jogadores sendo exigido a beça, né, na questão física, imagino que isso pode pesar na escalação. O que vai ter uma diferença é que o Cruzeiro, na semana que vem,
não tem o jogo no meio de semana, ao contrário de boa parte das equipes que estarão envolvidas em disputa de Sul-Americana e Libertadores. Então, durante a semana, o Pepa vai ter, finalmente, mais uma semana inteira livre de trabalho. Vai poder recuperar melhor esse grupo. Mas dentro do que você falou, Léo, a gente tem que destacar aqui pro torcedor que teve jogador que percorreu uma média de 12 quilômetros na última partida contra o Náutico. É muita coisa. E geralmente fica em torno de 9, 10 quilômetros. Os jogadores do Cruzeiro, alguns deles, eles usam até aquele equipamento para poder fazer a medição. 12 quilômetros, então realmente o desgaste foi muito grande, mas é a batalha. O Cruzeiro tá numa batalha, a sua recuperação, a sua reconstrução, então vai ter sim certa dose de sacrifício. E se for o caso, depois, no decorrer da semana, aí você alivia a carga de treinamento para tira do treino no outro dia, dá para trabalhar. Creio que nesse momento o Cruzeiro ainda deve ir praticamente sim com força máxima. E um detalhe importante que você citou, o Matheus Jussa é um jogador que com o Pepa praticamente perdendo as suas oportunidades. Chegou, foi logo titular de cara quando era o Pesolano, depois foi testado também como zagueiro, mas nas últimas convocações nem relacionado tem sido. Vamos aguardar, o Cruzeiro ainda não divulgou a lista de relacionados para a viagem, deve fazer aqui nas próximas horas, porque daqui a pouco o grupo já embarca para Campinas, vai ficar primeiro em Campinas e deslocar para Bragança Paulista só na hora do jogo. Acho que a principal questão no meio-campo tem sido essa situação do Ramiro, né? Ele teve um jogo um pouco melhor, mas ainda assim é um jogador que tá meio que na média, né, dos jogos que o Pepa comandou até agora, até mesmo no amistoso contra o Red Bull Bragantino, foi o Felipe Machado o ponto de desequilíbrio a partir de uma entrada no segundo tempo, né? Então tem boas peças aí para se situar o técnico português, e como não tem jogo na semana que vem, já ajuda nesse sentido que você falou também da maratona de jogos, né? Já é uma partida a mais que o Cruzeiro pode utilizar peças mais próximas do limite para descansar na próxima semana. Agora, os bastidores chamam a atenção também, né, Fred? Muita coisa acontecendo nessa sexta-feira pro lado do Cruzeiro. Primeiro, a que é a mais esperada pela torcida, que seria o chamado Dia D pro Mineirão. O acordo entre Cruzeiro e Minas Arena para que o Clube Celeste possa voltar a mandar seus jogos no Gigante da Pampulha. A reunião pelo menos estava prevista para começar agora às 13 horas, de forma virtual, com representantes de Cruzeiro, Minas Arena e o governo de Minas. Mas já posso adiantar um certo tom de pessimismo, porque existe ainda muita diferença entre o que as partes pedem, né? O Cruzeiro, especialmente, pede uma maior participação nas vendas dos ingressos, na questão dos bares, na questão do estacionamento. E a Minas Arena, por sua vez, não quer ceder nesse aspecto. Então o governo de Minas está tentando interceder para que haja uma solução. Mas acredito que não será hoje que esse martelo será mesmo batido. Deve ficar para a semana que vem uma nova reunião. Vamos aguardar. Até o final da tarde devemos ter um comunicado oficial de todas as partes sobre o que foi feito na reunião de hoje, se houve avanço ou não, e se haverá uma nova reunião para a semana que vem. O fato é que o calendário vai ficando cada vez mais apertado. Enquanto essa decisão não sai, fica muito em cima da hora. Por exemplo, o jogo contra o Fluminense, se essa reunião não define hoje, dificilmente o jogo contra o Fluminense poderá ser no Mineirão. Era uma data que estaria disponível para que o Cruzeiro realizasse essa partida no Mineirão, mas como não há o acordo ainda, dificilmente isso vai poder acontecer. Outra questão também de bastidores importante hoje à noite, às 18 horas, na sede do Cruzeiro no Barro Preto, haverá uma reunião com todos os conselheiros para que seja passada a condição fiscal do clube. Isso é uma questão que, desde a Lei Pelé, os clubes são obrigados a fazer esse balanço fiscal. O Cruzeiro também fará, todos os clubes estão feito, e aí mostrará já um pouco da realidade do primeiro ano de gestão da SAF no Cruzeiro. Não é o balanço da SAF, é o balanço da Associação Cruzeiro. Só que a SAF tem que fazer repasses para a associação. Então nós saberemos também qual foi esse primeiro repasse, se é que já aconteceu, como foi feito, como esse dinheiro será investido. Tudo isso será divulgado aos conselheiros hoje, numa reunião à noite. E por fim, mais uma de bastidores, o caso Vitor Roque. Cruzeiro entrou com ação que solicita 56 milhões de reais ao Atlético Paranaense pela saída do jogador. O que aconteceu no ano passado? O Atlético Paranaense depositou 24 milhões referentes ao que ele achava ser a multa rescisória do jogador. Até esse valor o Cruzeiro contesta. O
Cruzeiro afirma que seria no mínimo 27 milhões. Mas o Cruzeiro tem uma outra ação em paralelo na Câmara Nacional de Resolução de Disputas que cobra 56 milhões de reais do Furacão pela saída de Vitor Roque. Ainda é uma coisa que vai dar muito pano para manga. Ou seja, somando as duas ações, algo em torno aí de pouco mais de 80 milhões, só que temos que lembrar que o Cruzeiro só detinha 50% das ações do Vitor Roque. 35% pertencia ao América e 15% ao próprio jogador. Que situação, né? Se o Cruzeiro tá cobrando, né, ele acha que ele tem direito. Agora, a gente não tem acesso, eu não tive aos contratos, como as coisas foram feitas, mas pelas informações até agora que a gente conseguiu recolher, eu acho que é mais ou menos um caso perdido. É a sensação que me passa nesse instante. É óbvio que vai dizer a defesa do Cruzeiro, que vai tentar na justiça e tudo mais, mas parece, né, pelo que a gente teve naquela época, de que o contrato realmente demorou a ser reajustado e com isso houve também, óbvio, o próprio interesse do empresário, né? Não é somente uma dormida no ponto do início da SAF do Cruzeiro. A gente observa a manobra talvez do próprio empresário, talvez o interesse do atleta, enfim, muita coisa pesa nesse momento além disso. Mas enfim, pelo menos vamos acompanhar esse caso e ver se o Cruzeiro consegue ser ressarcido aí por um valor real do Vitor Roque, né? Mesmo se for esses 80 e poucos milhões, ainda cai entre nós, ainda é pouco, porque esse garoto pode ser vendido em breve para o futebol europeu por um valor ainda maior. Agora, o Cruzeiro afirma que fez sim a proposta de renovação salarial para o Vitor Roque e o jogador e seus empresários recusaram. O Cruzeiro afirma que tem isso registrado. Tendo isso registrado, aí sim há mais chance de que essa ação de 56 milhões seja a favor do Cruzeiro. Se não tem, meu filho, um abraço, vai ficar com, olhe lá, 27 milhões que foram depositados, e é isso mesmo. Mundial Sub-20, né, que vai ser realizado entre 20 de maio e 11 de junho e finalmente, né, porque tivemos o cancelamento em 2021, Mundial na Argentina, em Santiago del Estero, San Juan, La Plata, Mendoza como as sedes da competição. Ramon convocou agora há pouco os jogadores do Brasil com o Kaique, né, do Cruzeiro. Fala aí, Teixeira. Só um detalhe, o Kaique não foi liberado pelo Cruzeiro para esses amistosos preparativos que a seleção brasileira Sub-20 está fazendo na Espanha. Mas para o Mundial de Clubes, até mesmo, Mundial de Clubes não, para o Mundial Sub-20, até mesmo para a valorização do jogador, tudo indica que o Cruzeiro vai liberá-lo sim. O Marlon chegou, assumiu a posição de titular, o Kaique hoje é reserva, então para o Mundial o Kaique deve ser liberado. Tanto é que ele é o único lateral esquerdo de fato presente na lista do Ramon Menezes. E tá de volta, Fred Teixeira. O Cruzeiro teve uma boa notícia nesta quinta-feira. O clube acaba de comunicar que a FIFA enviou um comunicado dando aval para que o atacante Henrique Dourado possa jogar pelo clube. Existia aquela pendência em função da punição de 1 ano que Dourado pegou quando atuava no futebol chinês. Na ocasião, ele deu uma trombada intencional com o árbitro e acabou levando esse gancho. O jogador, em janeiro, havia recebido um aval para poder jogar no futebol brasileiro, mas a Associação de Futebol da China entrou com recurso. Esse recurso ainda será julgado. Enquanto o recurso não é julgado, o jogador está liberado a atuar pelo Cruzeiro. Ainda não há data para que esse julgamento seja realizado.